queridos alunos que sempre nos acompanham aí com entusiasmo, com alegria, né? E com muitas perguntas e dúvidas sobre o direito previdenciário, além dos outros direitos que eu os acompanho aqui, às vezes de maneira meio oculta, mas eu vejo aqui com os meus amigos também do direito trabalhista, do tributário e social, e vamos falar sobre o FGTS, aquela coisa toda, eu vejo o pessoal se manifestando, é muito bacana, Ilson. Uma boa noite para você também, minha amiga. Muito bom. E, gente, quem não conhece, vou apresentar, tá? Quem não conhece o professor Claudeci, tá aqui na EB, chegou essa semana, comenta comigo, ó. A Ana falou que o Muso é fantástico. Um beijo, viu, Ana? É mesmo, ele é fantástico. Gente, Claudeci, ele é um especialista previdenciário. Então, ele trabalha lá no INSS, é servidor do INSS. Então, sabe aqui lá, você pode jogar bola. Se ele fosse o goleiro na Copa, a gente não ia ter passado vergonha, gente. Ele ia ter pego todas as bolas que fossem perguntas do INSS, você poderia chutar ali que ele ia segurar. Não ia dar gol. Olha, quem dera se ele fosse o nosso goleiro na Copa e fosse perguntas de previdência, tá certo? Olha lá, Marco Aurélio, quer vir ao vivo com a gente? Se você quiser vir ao vivo, vou te mandar o link para você vir, viu? Gente, eu convidei o Marco Aurélio para dar uma passadinha aqui, tá? Vamos ver. E, meus amores, deixa eu contar para vocês. Essa aula de hoje, ela promete. Por quê? Porque mas muitas pessoas têm dúvidas previdenciárias, tá? Como que eu faço no afastamento? E se você não entender ali, a hora que você pega o atestado, a contagem, as datas corretas, você muitas vezes informa errado no social. E aí não dá bom, não dá bom. E é exatamente isso que o Claudeci vai contar para a gente nessa noite, tá certo? Então, assim, ele é professor universitário, de pós-graduação, tá certo? Tudo falando de previdência, pode jogar a bola. E aí eu vou pedir para vocês, olha, ele tá elegante mesmo, Elis. Eu acho que ele foi fazer o exame hoje antes de vir para aula, tá, gente? Vou deixar a parte de contar para vocês, vamos fazer exame, tá? Pode mandar a perguntinha aqui. Gente, eu brinco assim, porque o Claudeci é muito amigo, tá? Lógico, lógico, E muito aí, bom. o que acontece? Eu vou colocar para vocês aqui, vou marcando a estrelinha, e no final a gente faz, como diz o JP, um pinga-fogo, Claudeci? Pinga fogo, é. Isso. Ó, e deixa eu falar uma coisa. Lembrando, ó, material hoje, todo dia a gente envia, tá? Então, se você não pegou no grupo, chama a equipe EB, pede para eles, tá? Fala com a equipe, mas dentro do grupo de WhatsApp foi compartilhado, tá certo? Amanhã, esse material que eu estou usando aqui, o Claudeci preparou um ainda melhor para você que está dentro do grupo de WhatsApp, porque vai ter respostas lá, tá certo? Combinado? Agora a pergunta: quem já curtiu e quem compartilhou? Coloca aí para mim quem já curtiu e compartilhou essa live, tá? Porque eu e o Claudeci estamos aqui, esse homem merece likes e compartilha, gente, porque de verdade, Claudeci, chega muita coisa errada lá na Previdência? Chega, Ilza, chega. E a culpa não é dos nossos colegas do DP, não é dos nossos colegas do RH. Isso eu sempre deixo bem claro. Os nossos alunos se esforçam, se esmeram aqui. A gente percebe nas lives, nas aulas, nos cursos que eu ministro, que o esforço é tremendo para recuperar uma falta da educação brasileira no que tange ao direito previdenciário. Falta também da instituição em deixar mais claro, mais tranquilo toda esta bagagem do direito previdenciário. Eu brinco muito, você sabe disso, alguns que aqui estão também sabem disso. Mando um beijo especial a todos, essas pessoas carinhosas que aqui sempre deixam frases, né, que nos motivam. Eu estou falando isso não para agradar nessa noite, mas é um reconhecimento dos fatos. Então, chega sim muitos erros, e hoje a proposta desta aula de hoje, que estará depois disponível dentro de uma plataforma que a Elza detalhará ainda mais, mas aguarde, porque essa informação é muito importante para você, estará na plataforma para que você aprenda mais sobre isso. Não só essa aula, como outras, que eu, vou falar da minha parte, mas colegas melhores do que eu em outras áreas também, prepararam também, está na plataforma para ajudar a diminuir, e a ideia nossa, como a Elza me propôs, é que a gente elimine estes erros. E a eliminação desses erros, pasmem vocês,
fará com que aconteça o reconhecimento do direito ao direito aos benefícios previdenciários. Eu não disse que vai conceder, mas o reconhecimento ao direito. Você tem direito? Tem o direito. Por quê? Porque você contribuiu, porque você fez certo. Não tem o direito? Por quê? Porque faltou esta ou aquela informação. Então, a pessoa, ela não terá uma resposta, como hoje, com ruídos. Resposta falha. Por quê? Porque a informação chegou correta até a base da Previdência. E quem estiver aqui até o final vai perceber que eu até preparei, e vocês vão receber depois aí, aqueles que estão participando pelo chat ou pela plataforma, vai receber uma planilha Excel com as bases do próprio e-social para que você possa saber quais são os elementos essenciais do S2230, que é do afastamento, que vai ser a base da aula de hoje. Sim, perfeito. Pessoal, perguntinha: vocês receberam o material da aula do professor Orion ontem nos grupos? Já pegaram, gostaram? Na de segunda também do professor Zander, de FGTS reclamatório, nós mandamos, inclusive mandamos a tabela de multa. Gostaram? Coloca para mim aqui no chat quem gostou do material que a gente mandou por WhatsApp, nos grupos e por e-mail. Comenta comigo. E enquanto isso, ó, vamos colocar aqui na tela agora, e o que eu quero falar para vocês, tá? Ó, recebeu, que bom, vocês gostaram? Olha lá, Claudeci, então vocês vão gostar também do material do professor Claudeci, porque ele preparou com muito amor e carinho, viu, gente? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já curtiu? Já compartilhou? Então, lembra, aguinha e caderno para anotar. E eu vou marcando aqui as dúvidas. Claudeci, o show é com você, meu amigo. Estou aqui do seu lado para te apoiar no que precisar. Muito bem, muito bem. Você consegue passar aí, Elza, a apresentação para mim? Então, Previdência na prática, vamos começar já com uma pergunta, tá? Eu preparei esse material, vocês, como a Elza antecipou, vão receber ele completo, tá? Então, não se preocupem. Ah, o pessoal, ai, cadê meu material? E agora? Eu pedi para não enviar para vocês, para que a gente pudesse ter uma interação aqui mais proveitosa, porque senão não dá. Veja só, a partir dessa pergunta única, nós vamos falar durante toda a live de hoje, tá? Você fala, mas é pouco. Calma, Elza, segura aí, Elza. A Elza está bagunçando tudo. E aí, o que acontece? A partir dessa pergunta, nós vamos desenvolver e vamos tentar entender a estrutura essencial do S2230. Vai ser base para vocês, a partir de agora, evitar erros que são muito comuns e que atrapalham a vida do empregado, logo do cidadão, né? Então, vamos lá. Qual é o fato gerador para o benefício por incapacidade de acordo com os dados abaixo? Não é para vocês responderem agora, porque eu vou contar uma história e essa história vai apresentar um fato gerador e vocês vão me dizer, tá certo? Agora você pode apertar a história, tá? Vamos lá, nossa querida Elza, vamos lá. Zeus, que esteve aqui há pouco, né, em outras lives, que eu até acompanhei, empregado da empresa Olympus, após uma eternidade de contribuições, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, sem usar o seguro social, veja só, Zeus estava lá, ó, segunda a sexta, aquela coisa, mas não usou o seguro social. Muito bem. Mas aí ele fica doente e não poderá comparecer ao trabalho por 90 dias. Olha só. Então, eu vou dar alguns dados. Elza, apresenta o primeiro dado aí para mim. Dado aí, dá para ir. Volta! Eita, Elza! Aí. Eita, vai. Próximo agora, vai. Aí, Elza, eu quero que vocês olhem para esses dados aqui, ó. Ele apresentou um atestado emitido às 18 horas e 49 minutos, com afastamento a partir do dia 9/12 de 2022, uma sexta-feira, por um período de 90 dias. Aí eu pergunto para vocês, agora é a hora de me responderem. Qual é o fato gerador deste nosso querido segurado Zeus? Qual é a data em que gerou o benefício por incapacidade deste segurado Zeus? Eu quero saber a data do fato gerador do benefício. Vamos lá, vamos ver se alguém consegue responder para nós aí, Elza. Eu quero saber a data do fato gerador do benefício. Estou falando lá na Previdência. Vamos ver como é que as pessoas respondem para nós aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos esperar, né, Elza? A pergunta aqui: qual a data do fato gerador na Previdência? Do benefício na Previdência. Você tem os dados aí, tá? Tem os Zeus, se afastou por 90 dias. Você tem a data do afastamento dele. Tem até a hora.
com riqueza de detalhes, 49 minutos, tá? Vamos lá. E o pessoal já começou a colocar aí, Já ó. começou, olha lá. É. Gente, assim vocês vão aprender muito. Fica vendo, que bacana. Não tem problema errar, não tem problema errar. Daqui a pouco Não nós vamos falar e eu vou detalhar isso para vocês. Por enquanto é uma situação problema. Vejam só que eu tenho um atestado emitido às 12, 18 horas e 12, 49. 12, 25, 24. Isso. Aí tem alguém assim, ó, 16º dia, né? Você tem lá, a pessoa já colocou o dia 24/12, alguém colocou dia 25/12, e assim foi, sucessivamente, tá vendo? Olha lá, cada um, Eusa, tá colocando uma data. E é justamente este alinhamento que eu vou fazer para que a gente envie o S2230 de acordo, não com o que o professor Claudeci diz, de acordo com o manual do E-Social, de acordo com o decreto 3048. Não é de acordo com o que eu acho, o Chicó, nada disso. Nós vamos aprender. Muito bem. Ó, nós vamos agora parar um pouco de nos manifestarmos. Aguarde, depois nós podemos até voltar. Eu vou continuar a exposição, tá? Aguardem. A resposta virá para vocês, tá? Só para a gente deixar claro, Eusa, aqui eu vou reforçar. Nós temos um segurado, Zeus, que se afasta, perceba que ele trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas, e ele comparece à sexta-feira no consultório médico do médico assistente dele, né, que deve ser uma seguradora fantástica lá da Grécia, e esta seguradora, às 18 horas e 49 minutos, fala assim, você tem que se afastar imediatamente por 90 dias, não volte ao trabalho. Olha que Zeus, hein? Não tinha se ferido pela eternidade e agora tem uma doença. Muito bem. Isto posto, passa o próximo slide, Elza, por favor. Devagarinho, tá, Elza? Isso. Agora, pessoal, devagarinho, Elza, porque você já apertou de novo, Elza. Era para parar tudo. Isso. Vamos lá. Devagar, devagar. A minha assistente está com um dedinho Elza, assim. para, Elza! Para, Elza, pelo amor de Deus. Vamos lá. Pessoal, aquela história é uma etapa e nós vamos entender. Agora a gente vai entender o atestado gerado, né? Nós tínhamos lá o segurado Zeus, que às 18 horas e 49 minutos pegou um documento médico de afastamento no dia 9/12 de 2022, uma sexta-feira à noite. E aí nós vamos olhar quais são os elementos, agora é aprendizado, Eus, ó. Quais são os elementos essenciais do relatório médico? Muito questionado. Professor, o que tem que ter no relatório médico? É uma pergunta que vem com muita frequência para mim. Agora nós vamos aprender todos os itens essenciais. Aí as pessoas podem perguntar, e se não tiver esses elementos? É possível uma análise? É possível, mas com esses elementos essenciais, Elza, a chance de erro é menor. E nosso trabalho aqui neste vídeo é mostrar o caminho mais perfeito possível, que a perfeição não existe, mas nós vamos tentar chegar. Então, assim, ó, o nome do paciente completo, com toda, igual no documento, precisa estar expresso nesse documento. Aperta agora uma vez só, Elza, para mais um elemento fundamental. Vamos lá. Devagarzinho. Isso, histórico da doença. O que é o histórico da doença? Não é assim, está com dor no braço. Isto não é histórico. Quando começou essa doença? No caso do nosso querido Zeus, esta doença, ela começou no dia 9 de dezembro de 2022. Eu vou pegar o exemplo que acabei de colocar. E aí, vamos supor que ele já tivesse passado no médico outrora, antes dessa data, e aí o médico vai falar, olha, já foi identificado que ele também apresentou algum tipo de sintomas dessa doença no dia 8 de novembro. 8 de novembro, um mês antes, histórico. Aí você vai percebendo a evolução. Mas lá no dia 8, ele ainda não estava incapacitado, a tal ponto de que o médico não o afastou, só veio afastar no dia 9, quando ele retornou. Tudo isso dentro de uma história. Isto é histórico da doença. Pode ser que não tenha história, que, na verdade, tenha começado exatamente naquele dia, não nas 18 horas e 49 minutos, que seria muita pretensão o Zeus saber a hora que ele ia ficar incapaz. Mas ele sentiu dores no decorrer do dia, suportou as dores, trabalhou o dia e, após o expediente, compareceu.
e aí fixou o seu afastamento. Isto também é história. Percebam que este documento, ele é uma realidade dos fatos e precisa ter essa descrição. Ah, mas isso não aparece aqui. Então, não aparece porque as pessoas não sabem. A partir de agora, você sabe, você exige. Mais um botão, Eusa. Aperte mais uma vez, por gentileza. CID da doença. Entramos numa polêmica daquelas, assim, aquelas do Olimpo mesmo, sabe? Porque os deuses, quando brigavam um com os outros, Eusa, não era uma briga de UFC. Ah, dou uma porrada aqui, dou uma porrada ali. Não, era montanha. Ele pega uma montanha e joga no outro. Ele pega um planeta. É briga mesmo. Não é UFC. O UFC é para mortal. Briga de titãs. Então, aqui nós temos, né, a necessidade do CID. Aí você vai falar assim, mas eu tenho relatório sem CID. Você tem relatório sem CID porque não há uma conscientização do empregado para que ele, que pode exigir, você não pode exigir, mas o empregado pode exigir do médico, porque a relação é médico-paciente, a presença desse elemento importante. E como é que você vai fazer com que esse elemento apareça no seu atestado? Quando você informa ao seu empregado a necessidade e o porquê de esse CID auxiliar na própria concessão do benefício, no afastamento correto, para que você alimente o sistema. O coitado do trabalhador não tem a menor ideia do que é esse social. Não tem. Então ele acha que o CID está lá, fala, o meu médico falou que não precisa do CID. O médico é quase um deus para ele, né? Sabemos que não é, mas ele tem essa distância. Então, se você do departamento pessoal informar o porquê, esclarecer, talvez você ganhe essa batalha. Não é certeza, mas a gente quebra um pouco da resistência. Então, a presença do CID auxilia você. Eu não preciso nem falar isso para você, porque a pergunta de vocês para mim é sempre, professor, mas não tem o CID, o que eu faço? Se você não tem o CID, você procura o médico do trabalho. Se o médico do trabalho não se der ao luxo, né, que é o trabalho dele fazer isso, você vai enviar para o INSS sem CID, seja o que Deus quiser. Entendeu? Aí é um problema que não é seu. E quem vai responder por isso é o empregado que vai sofrer as consequências. Conscientize ele desse processo. Talvez você consiga vencer essa batalha que é a lacuna do CID. Quando é acidente de trabalho, é obrigatório. Mas no caso do Zeus, que é o nosso exemplo que está sendo estudado, não era acidente de trabalho, era doença. Então não dá para a gente brigar. Mais uma setinha aí, Elza, por favor. Devagarzinho. Quadradinho. Pronto. Isso. Olha só, nesse atestado que está sendo emitido pelo nosso médico assistente, precisa ter a informação do prazo para recuperação. Este prazo para recuperação é que auxilia o perito médico federal a caracterizar este afastamento como temporário ou indeterminado, que também é conhecido por vocês como aquele benefício por incapacidade, né, por tempo indeterminado, que é a aposentadoria por invalidez. Então, se o médico assistente não tiver condições de determinar um prazo do restabelecimento daquele trabalhador, no caso dos Zeus, houve. Lembra? 90 dias. Então, esta informação estará expressa no atestado. Não há dúvida quanto a isso. Então, isso auxilia por demais o processo de análise do perito médico federal, de análise do departamento pessoal, do planejamento de toda a empresa para o retorno daquele empregado, da organização da gestão financeira dele e da empresa. Veja quanto ponto importante, de como você tem que informar. Todos esses aspectos são levados em consideração com este item. Mais um, Eusa, por favor. E, Clau, posso depois trazer uma perguntinha que Pode. A hora que puder, você fala. Eu já separei aqui. Vamos falar esse item e você já vem, porque é um item fácil, e você já vem com a pergunta. Não pode faltar, neste documento, a data da emissão. Porque a data da emissão, ela vai validar o prazo que está se dando ali para aquele trabalhador. Então, a data de emissão, normalmente, ela é coerente como o início do afastamento desse trabalhador. Você faz um cruzamento para evitar a falsificação desse documento. Né? Sabemos que existem profissionais extremamente sérios e existem profissionais que, infelizmente, precisariam ser retirados do cenário do nosso trabalho, que são pessoas que fraudam documentos.
Então, funcionários, empresas, médicos, aqui não está sendo uma crítica a uma categoria. Infelizmente, é a humanidade que faz esse tipo em todos os países, tá, pessoal? Vai no Brasil, não é no Brasil só, não. A gente tem esse problema no mundo inteiro. Então, aqui é um desenho, uma maneira de a gente eliminar estas faltas. Eusa, por favor, venha com a sua pergunta, querida. Clau, eu separei algumas perguntinhas aqui e eu achei muito bacana. A Elis, um beijo, viu, Elis? Elis está sempre com a gente aqui. Olha lá, Beijo. gente, vai ter 400 pessoas ao vivo. Ajuda aí, dá like, gente. Quem está gostando, dá like. Ó, a Elis falou o seguinte, Clau, e o CID na LGPD? Por quê? Muitas pessoas têm dúvidas. Eu queria que você já falasse rapidinho quando o CID é obrigatório, que o E-Social exige, tá? E quando ele não é. E essa questão que tem em caso que é exigido o CID. E a questão do LGPD nesse caso? Você pode falar sobre isso, meu lindo? Posso. Veja só. Quando que o CID é exigência e ele tem que estar nesse relatório? Quando é acidente de trabalho. A LGPD não vai atingir este processo em hipótese alguma. E quando não é acidente de trabalho, como é o exemplo que nós estamos estudando, que é o do Zeus, do Olympus, está afastado por 90 dias por doença. Eu não disse acidente. É sigiloso essa informação do CID? O CID sempre será sigiloso para as pessoas que não se relacionam com esse tipo de informação. Aí entramos, é o médico e o paciente, ok. E o departamento pessoal precisa saber desta doença? Claro. Como é que ele vai alimentar o sistema se ele não pode ver? Aí ele vai chegar assim e vai falar para o trabalhador, ó, eu vou preencher o S2230 até aqui, quando chegar o CID, você entra no meu computador e põe o CID, que eu não vou olhar, tá? Não existe isso, pessoal. A quebra do sigilo se dá quando a pessoa pega aquela doença e expõe. Olha, fulano de tal tá com a doença tal. Por quê? Porque ele leu. Isto é uma invasão, isto é uma quebra. Dentro do rol, do fluxo, nós estamos trabalhando aqui o reconhecimento do direito previdenciário. Eu não estou quebrando o sigilo de nada. A quebra do sigilo é quando eu pego essa informação e levo para a EUSA, sendo que a EUSA não tem nada a ver com o fluxo da previdência do departamento pessoal. Isso é fofoca, isso é quebra de sigilo. Dentro do ritual que leva o trabalhador a reconhecer o direito, não tem quebra de sigilo. É a mesma coisa eu falar assim, ó, você não vai pegar o endereço desse trabalhador e não vai colocar na carta de envio para o INSS. Por quê? Porque é um dado sigiloso. O INSS quer, porque se eu não tiver o documento dele, eu não vou levar. É o mesmo princípio. E as pessoas transformaram o CID como se fosse em algo intocável. Do ponto de vista do afastamento, não é. E a gente precisa trabalhar muito bem essa questão. O problema, Eusa, é a publicidade. Vou colocar no Instagram que a Eusa está com a doença tal, vou colocar que o Claudeci está com a doença tal. O que tem a ver com o E-Social? Zero. Aí eu quebrei o sigilo. Agora, eu vou pegar a informação da doença que a Eusa tem, que o Claudeci tem, para enviar no S2230. Que problema tem em LGPD nisso? Zero. Eu estou alimentando um documento que vai favorecer a análise do direito ou não a um benefício. Tá bom, Eusa? Então, acho que essa pergunta sua é muito importante para a gente deixar bem claro este processo. O sigilo é importante para que a pessoa não seja exposta, mas para o reconhecimento do direito, esta informação é essencial. A falta dela gera a dificuldade ao reconhecimento ao direito ao benefício. Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação. Parece que a LGPD proíbe tudo, e não é bem verdade. Perfeito. Cláudio, só quis trazer, eu sei que você vai continuar a conclusão do exercício, mas porque eu já vi alguns comentários do CID, então por isso foi o gancho. Fez Obrigada, amigo. ótimo. Fez ótimo, é importante e era pertinente que a gente tocasse nesse tema. Passe a próxima informação essencial do nosso relatório. A doença impede o trabalhador de realizar a atividade que exerce na empresa? Bom, às vezes, Eusa, esta informação, ela não é com clareza colocada pelo médico assistente, porque ele não conhece a atividade. Ele vai ouvir uma narração do paciente dele, que não é o empregado, para ele é paciente, e com base nessa informação, ele pode expressar ali. Aí a importância, Eusa, de uma complementação neste documento do médico do trabalho. O médico do trabalho pode sim detalhar melhor este item num outro documento. Veja que importante.
Então, aqui já percebe o elo entre o médico assistente e o médico do trabalho. E é um médico do trabalho que é diferente, não é só aquele que faz ASO, é o médico do trabalho que faz gestão de afastado, que hoje a gente não tem e que precisa ter. Porque é aqui que ele. Aí você fala na LGPD, voltemos à questão do CID. Eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre doença e tal. O médico do trabalho pode auxiliar a empresa, porque ele não quebra o sigilo. Ele está dentro da relação. E ele não precisa. Agora, a informação ela será colocada no sistema de maneira tranquila, com o aval de um profissional. Então, eu acho que isso auxilia nesse processo. Muito bem, mais uma, Ilza, mais uma. E aí? E para finalizar esse documento, que aí a gente já pode fechar esta informação, a assinatura e carimbo do médico assistente com CRM, tá certo? Então, a composição do atestado médico assistente tem que conter essas informações básicas. Sempre nos perguntam, aí você falou, Cláudio, prepara uma informação, a gente vai preparar isso para colocar numa plataforma de consulta, que as pessoas vão poder consultar e fazer isso com frequência. Então, eu quero que elas tenham clareza e segurança. Com base nestas informações que a Ilza me passou, eu trouxe aqui, sim, detalhadamente, como nunca trouxe para vocês, o passo a passo, explicando item por item do atestado médico, tá? Que, na verdade, ele é mais do que um atestado, é um relatório, porque relatório é descrição. O atestado, ele pode ser mais simples, mais direto, ele tem menos informações. Auxilia também ao médico da perícia, auxilia. Mas vejam vocês que com esses elementos aqui, fica muito mais consistente uma análise do Perícia Médica Federal. Correto, Ilza? Você concorda comigo ou discorda? É a hora da... Corretíssimo. E foi excelente essa explicação, porque é essa questão, Clau, das dúvidas, dos atestados, é muito recorrente. Os alunos todos os dias encontram essa dificuldade. Então, por esse motivo que eu pedi para você preparar essa aula exatamente passo a passo. Vocês estão gostando, pessoal? Porque a gente tem muitas dúvidas diariamente sobre esse assunto. Porque atestado toda empresa recebe, né? E esses pontos aqui são cruciais. Perfeito. Vamos lá, Ilza. Então, vamos continuar a aula que a gente começou. Pode passar o próximo slide, Ilza, agora. Vejam só. Agora vamos retornar às informações do nosso querido Zeus. As datas importantes. Eu vou falar uma por uma, com calma, para que vocês... Veja que eu perguntei lá quando que seria o início do benefício. Lá naquele momento, o pessoal citou várias datas, etc. Tá? Então, veja só. Quando foi o início da doença do nosso querido Zeus? O início da doença do nosso querido Zeus, no atestado médico emitido lá para a empresa Olympus, foi o dia 9 de dezembro de 2022. Por que a doença começou lá? Porque às 18 horas e 49 minutos ele emitiu um atestado com data de emissão em 9/12 com afastamento imediato. Ok? Então, o início da doença, que é conhecido pela sigla DID, data do início da doença, é este o significado para a sigla DID, será 9/12 de 2022. Isto é importante saber para que você saiba que data que você vai colocar no S2230. Ainda não é essa. Mas essa data do início da doença, ela é muito importante para o médico perito federal e para o médico do trabalho, para que ele possa, aí sim, saber como fazer a gente. Acaba de entrar um médico perito federal aqui na live e nós vamos ter que dar ouvidos a ele para que ele valide ou não a informação que eu estou dando. Marco Aurélio, um grande abraço, um prazer imenso dividir a tela com você, né? Nós dividimos aí separados por o chat e tudo. Daqui a pouco eu retorno aqui, mas eu queria dar uma boa noite, um grande abraço e que você também nos fale algo aí, meu querido Marco Aurélio. Pode concluir, Clau. Ele está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Marco. Eu já quis deixar ele aqui como perito mesmo. Daqui a pouco o perito fala. Pode concluir, fica de Então, boa, beleza. né, O perito médico federal Marco Aurélio, né? Marco Aurélio não é o do STF, tá? Tem poderes tanto quanto, mas não é. Esse aqui é o nosso querido Marco Aurélio que está aqui. Então, voltando. A data do início da doença, a DID, segundo o exemplo citado por mim no exercício inicial, foi fixada em 9/12, às 18 horas e 49 minutos. Depois vocês vão poder colocar lá. A data do início da incapacidade foi fixada aqui em 10/12 de 2022.
Por que a data do início da incapacidade está diferente da data do início da doença? Aqui eu vou explicar para vocês possibilidades. Como o exemplo é meu, quem manda sou eu, a incapacidade é amanhã, né? Mas poderia ser no mesmo dia? Poderia. Poderia ser no mesmo dia, de imediato. Estas datas podem coincidir, mas nem sempre. Por que que o perito colocou, o médico assistente colocou o dia seguinte? Porque ele já havia cumprido a carga de atividade dele. Não havia sentido para ele ali, entendeu? Afasta-se. Ele pergunta: você vai trabalhar hoje? Não. Então, a partir de amanhã, você não trabalha. É assim que o médico fala para a pessoa. Então, a data do início da incapacidade, no meu exemplo, foi fixada. Mas poderia ser no mesmo dia, professor? Poderia. Poderia ser no meio do trabalho dele, das 8 às 18. Lembra que os seus trabalhos das 8? Poderia. E a incapacidade poderia começar naquele momento. Só que muito cuidado, ainda não estou falando da data do afastamento, que é a que você vai mandar no S2230. Aí veja só, eu já tenho essas duas informações básicas: o início da doença e o início da incapacidade. Aí vem a informação que você precisa colocar na sua declaração da empresa. Qual é a DUT, a data do último dia trabalhado? Foi 9/12/2022. Por quê? Porque ele trabalhou aquele dia. Lembra-se, ele foi para o médico após a carga de trabalho dele. Ele foi às 18 horas e 49 minutos que fixou. Ele já tinha saído do trabalho. Então, o último dia trabalhado foi o dia 9, o dia que ele realizou. E é uma sexta-feira. É uma sexta-feira. Olha que interessante. A DER, a data de entrada no benefício, né? No requerimento, perdão. Quando é que ele tem? Ele não tem 30 dias para fazer isso? Se o médico fixou a data do início da incapacidade, o dia 10, ele tem do dia 10 até o dia 8, dia 10 de dezembro, até o dia 8 de janeiro, e dia 8, porque o mês de dezembro tem 31 dias, para poder requerer este benefício sem perder sequer um dia. Porque se ele der entrada no dia 9, ele vai perder 15 dias do INSS. Porque vai ter ultrapassado os 30 dias que a lei obriga, não é que obriga, permite que ele requeira, tá certo? E a data do início do benefício, que o pessoal ficou discutindo lá, quando vai ser, a data do início do benefício será o 16º dia, como alguns colocaram. Se a data do afastamento, que é a DAT, agora sim eu vou falar a DAT para vocês, não está expresso aí, mas é a DAT. A DAT será o dia seguinte ao último dia trabalhado, que é o dia 10. Aí, do dia 10 até o dia 25, você vai computar lá os seus 25, os seus 15 dias, e depois o benefício do INSS vai começar no dia 26. Tá certo? Então, este é o processo que se dá no sistema. O sistema vai processando estas informações até alcançar aí o benefício por incapacidade. Então, o benefício vai começar lá no INSS no dia 26. Ô, Elza, passa mais um slide, por favor. Eu só tenho que fazer uma pergunta antes, uma observação. Vocês sabem, alguém tem um palpite? Quem é Monize dia a dia? Monize, dia a dia, é verdade. Vocês não sabem, não? É o JP, o Zeus está aqui acompanhando, ele me mandou mensagem, é o Zeus. Sensacional, sensacional. O grande abraço. Grande abraço, grande abraço. Bom. Um beijo, Zeus. Um beijo. Ó, se quiser entrar, eu te mando o link, viu, Zeus? O Zeus é nós, é nós. Aqui, pessoal, já que a gente está aproveitando o exemplo do Zeus, né? O Zeus, o J Zeus, não é esse aqui que está. Aqui é uma sugestão também, Elza, de uma declaração da empresa para informar aqueles dados básicos. Não é o S2230, mas é uma informação básica aqui, ó. Quais são os elementos essenciais que tem que ter naquela declaração que a empresa manda para o INSS? Então, você tem ao INSS, né? Pode colocar depois o significado, referente ao auxílio por incapacidade temporária, né? Você pode colocar isso. Nunca coloque aposentadoria por invalidez. Quem determina a aposentadoria por invalidez é o INSS, não é a empresa. Então, sempre tem aquela pergunta: posso dar entrada na aposentadoria por invalidez? Não existe essa possibilidade. Toda a aposentadoria por invalidez, ela essencialmente nasce como auxílio-doença.
Vou usar o termo antigo para as pessoas não perderem o nosso ensinamento, tá? Então, auxílio por incapacidade temporária é o pedido, perícia inicial, que está expresso lá no meu INSS, e aí o perito médico que vai decidir se é aposentadoria ou não. Aí tem esses termos que a gente pode deixar aqui expresso, é imprescindível que coloque aí o último dia trabalhado, conforme nós colocamos, e aí coloque assim como vocês têm o hábito de colocar o período de afastamento, que no caso do Zeus, que era o exercício, é de 90 dias. E ele está afastado desde o dia 10/12, porque o dia 9 ele trabalhou integralmente. Mas e se ele tivesse trabalhado 1 minuto, 2 minutos? Se você o pagou, ele trabalhou. Então, o ideal nessa DUT, que é a data do último dia trabalhado, era melhor que fosse a data do último dia remunerado, né? Seria o mais adequado para que vocês conseguissem aí entender de maneira menos confusa. Não é culpa de vocês, é culpa da legislação previdenciária. Eusa, voltemos agora aqui. Isso, a Eusa foi top de linha agora. Muito bem. Então, Eusa, só para a gente, daqui a pouco a gente continua na exposição, que tem mais alguns pontos importantíssimos para eu frisar aqui na aula de hoje, mas eu vou fazer uma breve abertura para você, vou fazer só um resuminho para a gente poder entender quais são as datas importantes, então. A data do início da doença, a data do início da incapacidade, a data do último dia trabalhado, ok? Que está aí, a data de entrada no requerimento e a data do início do benefício, e o mais importante, que é o que vocês vão usar lá no E-Social, que é a data do afastamento, que é um dia depois da DUT. Então, quem acerta a DUT vai acertar a DAT. Porque quando você vai me dizer, olha, o último dia que eu paguei para o meu funcionário foi tal dia, o dia seguinte é o afastamento, é a DAT. E esta data que vai no E-Social, no S2230, e não a DUT. E não uma outra que vocês inventarem aí, porque acontece essas invenções também. Então, Eusa, agora a gente pode... Quem está gostando de aprender com o professor Claudeci? Porque estou vendo que tem muita gente nova. Responde aqui no chat para mim, quem está gostando. Tá? Deixa eu remover aqui. E, enquanto isso, oficialmente agora, boa noite, Marco Aurélio, tudo bem? Boa noite, Eusa, tudo bem? Beleza? Uma alegria ter você aqui. E, gente, vou apresentar o Marco Aurélio. Ele está toda semana, toda live, ele está aqui, ó, no chat, né? E aí, agora há pouco, há uns 10, 15 minutos atrás, eu mandei uma mensagem. Estava com o Claudeci aqui, vendo a aula, e mandei uma mensagem. Ô, Marco Aurélio, você topa entrar aqui ao vivo? Topo, Eusa, só que eu tô sem... Meu computador tá com a câmera quebrada. Pode ser pelo celular? Claro! E aí, por que eu chamei ele aqui? Porque eu tô vendo que tem muita gente nova e que ainda não conhece a gente. Então, eu quero fazer uma perguntinha para ele falar um pouquinho. Meu amigo, essa semana toda, a gente fez aula segunda, terça e hoje, a terceira aula da noite, e eu tenho falado muito de DB Play, né? E tem muita gente que não conhece. Eu queria que você falasse o que o EB Play te ajuda no dia a dia. Quantos anos você trabalha no DP, Marco Aurélio? Boa noite, professor Claudeci. Tudo bem? Boa noite, meu querido Marco Aurélio. Um abraço, Aurélio. meu amigo. Um abraço. Prazer, viu, estar com você aqui. O meu também. O João Paulo também. Um grande abraço para ele. Ele tá camuflado, mas tá valendo. Peguei o lugar dele hoje. Você viu, né? Ele falou, você pegou o lugar dele hoje. Que honra, hein? Você viu? Eusa, deixa eu te falar. E boa noite, pessoal. É o seguinte, eu tenho 33 anos que trabalho no departamento pessoal. E eu vou te falar uma coisa, sabe? Desde 2017, eu conheci a EB. E venho acompanhando vocês. Já fiz vários cursos, mas agora com essa nova entrada da plataforma da EB Play, nossa, eu estou adorando. Vale a pena mesmo, de coração. Tem me salvado bastante aqui no meu dia a dia, sabe? Hoje mesmo eu fiz várias perguntas lá para a Jéssica, para a professora Ana. Vale a pena mesmo, nota 1000. E a tendência é só melhorar, porque às vezes a gente que trabalha no departamento pessoal, a gente não tem muito apoio jurídico, né? Em determinados momentos, né? E a plataforma da EB Play, veio para nos ajudar, né? Porque tem me ajudado bastante, sabe? Dar mais segurança para a gente, dar uma resposta para um cliente. Vale a pena, pessoal. Pode assinar sem susto, que vai ser um grande investimento que vocês vão fazer nas suas carreiras. Pode ter certeza.
Poxa, que bom. Obrigado, viu, Marco? Gente, eu peço para os próprios alunos falarem. Quem é aluno pode colocar. Olha lá, o JP camuflado. Olha lá, Marco Aurélio é top. Tá? Já conhece você, Marco Aurélio. JP virou meu amigo também, virtual, né? É uma grande pessoa. Todos Inclusive, vocês são uma grande a gente pessoa. se torna uma comunidade. Por quê, gente? Isso é muito bacana, né? Isso. Se torna, ali nós estamos todos os dias, a equipe junto, tem mais de 1.800 pessoas, 1.900, ontem eu olhei, 1.900 pessoas estão aprendendo. E o Marco, por que eu pedi para ele falar quanto tempo ele está aqui? Porque, gente, não importa quanto tempo você tem no DP, hoje não adianta mais você ter 20, 30, 10 anos, todos os dias nós precisamos aprender, estar atualizado. E a plataforma, eu até vou mostrar aqui rapidinho, antes da gente retomar ali, ó, gente. Essa aqui é a plataforma, quem não conhece, ó. Tem uma trilha de curso Elza, aqui. e o mais interessante que tem são a quantidade de cursos que tem para a gente aprender a cada dia, né? E principalmente a comunidade, né? Que nos atende assim que a gente solicita, né? A Jéssica é muito rápida nas respostas, a professora Ana. A Jéssica teve um dia desse que ela me respondeu à meia-noite. Parece que essa mulher não dorme, não. À meia-noite eu recebi a resposta dela aqui comigo, aqui, para mim atender um cliente. E isso é muito legal, porque olha aqui, gente, o que o Marco Aurélio está falando. Eu vou passando aqui. Olha, há 25 minutos atrás, a Ana mandou uma pergunta. Ó. O empregado Isso. foi dispensado dia 19, o exame dia 25. Por que ele tem 10 dias? Então é com data, é o seu caso, é o seu exemplo. E aí, ó, vem aqui, e aí, como que eu faço? O contrato, conta a história, qual é a sua dor, entendeu? Por quê? Você precisa da resposta, mas a aula que você assistiu, você não entendeu. Mas como que eu faço no meu caso? Aqui é isso, ó. Envio 2220 após o desligamento, solicita a retificação, tá vendo? Exatamente passo a passo, olha. Olha, aqui a Terezinha tá com erro, ela mandou até o print do erro para a gente dar uma olhadinha. Aí a Jéssica veio aqui e já respondeu: olha, esse erro é geral. Muita gente está com esse erro, é bug da caixa. Então, esse tipo de informação é dia a dia, é consultoria de DP, tá? É dia a dia, então não é jurídico, não é esse foco. Embora você precise de um embasamento, a gente traga, mas é para o profissional do DP, tá vendo? É simples e objetiva para você se sentir seguro, sem medo, como o Marco Aurélio falou, mandou meia-noite a pergunta. A gente não promete responder meia-noite, não, viu? Mas às vezes as professoras são tão empenhadas que elas entram lá. E aí o Marco Aurélio acabou de contar e responde. Final de semana também já aconteceu, Marco? Também a mesma coisa. Final de semana, sábado, domingo, feriado. Vale a pena demais. Foi um grande investimento que eu fiz. Muito bom. Apesar de ter feito vários cursos já da EB, mas eu super indico mesmo essa plataforma. É ótima. Perfeito, muito legal, gente. Eu quis trazer ele para contar um pouquinho da experiência no dia a dia, para ver como pode te ajudar. Então, se você quiser, eu vou voltar aqui para a tela, depois eu mostro mais. Claudeci, depois você fala, eu vou parar aqui agora para a gente continuar nos nossos exemplos, tá? E, Marco, obrigada por você ter vindo aqui compartilhar sua experiência. Gratidão mesmo. Fico feliz. Vocês gostaram de conhecer, gente, o Marco Aurélio ao vivo? Quem não conhecia, já ele está aqui no chat de novo, tá? Que toda live ele está junto aqui com a gente. Obrigada por você estar sempre junto. Gratidão por estar com a gente desde 2017, Marco. Eu que agradeço de coração de ter vocês como meus amigos aí. Sempre quando eu preciso, vocês são pessoas nota 1000. Obrigada, Obrigado, meu Marco amor. Aurélio. Obrigada mesmo. Deus abençoe, viu? Conte com a gente. Gente, ele manda foto para mim final de semana num grupo lá, até ele tomando cerveja. Marco, mas isso não, homem. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Marco. Tchau. Pronto. Gostaram, gente, de conhecer? Ó, JP tá aqui, ó. Olha lá. Ó. Quando ela demora, é sempre que tá dependendo de uma resposta minha. O que o JP falou?
Deixa eu contar para vocês. O que o JP está falando? Então, qualquer dúvida, a Jéssica e a professora Ana estão ali respondendo o tempo todo. E aí elas têm o quê? Os universitários. JP, Claudeci, né, Orion, né, professor Juliano. Então, qualquer dúvida que venha surgir que não tenha resposta, ela vai lá para os universitários. Por isso que vocês têm sempre a água limpinha, né, Claudeci? Da fonte, da fonte. Mas perfeito. Ó, a gente vai continuar aqui. Isso, Elza. Eu ia pedir para você ficar nesse ponto aí, porque a didática que eu preparei e o material que eu mandei para a Elza, de propósito, tinha essa leitura. Até aqui eu falei com imposição, e aí algumas pessoas, eu não li o chat, tá? Eu só olhei aqui para a exposição. Vejam só, agora a gente vai amarrar, Elza, você vai me permitir fazer o ajuste. Este é um modelo quase correto que leva as informações do seu. Eu disse quase correto. Você viu que algumas pessoas citaram ali, ó, quem observar, a gente tem que contar 15 dias que é de responsabilidade da empresa, certo? Quando começa esses 15 dias? Na DAT, no afastamento, que seria o dia 10. Se eu contar do dia 10 até o dia 25, o dia 25 seria o 16º, porque o dia 10 eu tenho que contar. Então, as pessoas que mandam dessa forma cometem um erro, e o INSS ele vai colocar do jeito que está aí. Então, os 15 dias que a pessoa tem que pagar é o dia 10 até o dia 24, né? Que seria esta composição. E o INSS começa a pagar do dia seguinte. Vocês vão receber uma apresentação com essa, daí a EB vai colocar para vocês a apresentação utilizada por mim aqui nessa aula gravada, e uma apresentação que eu já preparei, vou mandar para a Elza, com os ajustes para você enviar e ter. É porque eu queria que vocês estivessem na sensação real, porque é isso que acontece. Às vezes a pessoa fala assim, Elza, mas é apenas um dia. Aí você multiplica pelo número de funcionários, você verifica que isso pode dar um problema para toda a estrutura nacional, e isso acaba virando uma bola de neve. E a gente acaba cometendo um erro muito grande. Mas esse erro aqui é o menor, você sabe por quê, Elza? Porque quem faz essa contagem é o próprio sistema. Se você entender que a data de afastamento, que é o que você vai enviar no e-social, é um dia depois da DUT, você vai deixar com que isso aqui, o próprio sistema faça o acerto, e não você. Tá? Então, passe o exemplo para mim, o próximo slide, por gentileza, que é aquela leitura. A carta, ela está de acordo, tá? Com que os parâmetros, eu já coloquei que ele está, ó, o afastamento não é DUT, tá? Veja que na escrita, acima, em negrito, eu coloquei, último dia de trabalho foi 9/12. Porque ele trabalhou integralmente. E o afastamento, que é o dia seguinte a DUT, de 10/12 em diante, 90 dias. É isto que você precisa colocar na sua carta. Agora, Elza, passe mais um slide, por gentileza. Olha só. Aí você precisa observar o que o e-social traz para você com relação ao envio dessa informação. E eu peguei o que está escrito no e-social, não criei e não coloquei uma letra sequer. Lá está escrito assim, quem é obrigado a informar este afastamento através do evento S2230? O declarante. O declarante é a empresa. Nós estamos falando do empregado, ok? Então, toda vez que os trabalhadores se afastarem de suas atividades laborais em decorrência de um dos motivos constantes, aí dentro do e-social tem a tabela 18, que vai falar quais são os motivos, conforme obrigatoriedade indicada no item 2.1 das informações adicionais deste evento. Aí fica um pouco mais complexo, né, Elza? Porque quem lê na primeira vez fala assim, bom, eu já aparece uma tabela 18. E depois ainda fala, conforme a obrigatoriedade do item 2.1 das informações adicionais. Próximo slide, Elza, só para a gente mostrar o que é esse item 2.1. Aí você entra no e-social e aparece desta maneira para você, num quadro com códigos. E aproprie-se desse código. Olha só, o código 1, estamos dentro do S2230. Você está mandando para a Previdência essa informação. Você tem um afastamento de um funcionário chamado Zeus Olimpos, que se deu, o último dia trabalhado foi 9/12, o afastamento foi 10/12, e nós estamos trabalhando com estas informações. Você, diante deste quadro, você tem o código 1,
que é acidente ou doença do trabalho, e o código 3, que é acidente e doença não relacionada ao trabalho. Pergunto aos nossos alunos que estão assistindo aqui. O S2230, do funcionário Zeus, do exemplo que eu apresentei, é código 1 ou código 3 no S2230? Vamos lá. Vamos ver o que o pessoal nos responde, Elza. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho. Coloque no chat para a gente, Coloque no gente. chat aí. Olha lá, a Eloá falou que ela vontade de ser amiga pessoal dele. Eloá, vem um dia. Já é. Marca um café, você vem conhecer pessoalmente, ó. Vamos marcar um evento presencial? Vamos marcar. Eloá, nós estamos devendo para Eloá. Eloá é uma pessoa ótima. Nome da minha filha, gente. É. Olha lá, o pessoal respondendo, olha lá, ó. 3, 3. A Joeli colocou 1, 3, o pessoal está no 3, 3. Isso aí, 3, 3. Muito bem, Elza. Muito bem. O pessoal participou, isso já nos deixa animado, que eles não estão dormindo ou estão só interagindo com você, estão prestando atenção em mim também. Que maravilha. De fato, como eu disse lá, eu falei assim que o Zeus estava afastado por motivo de doença. E eu não disse doença profissional, eu não disse doença profissional, eu disse doença. Então é o código 3. Muito bem observado. E aí falava sobre aqueles itens que são obrigatórios. Ali você tem ali no quadro indicação de obrigatoriedade, aí você tem assim, ó. Você tem um código da categoria, tem ali aquele COD-CATEG, né? Tá ali entre parênteses, entre chaves, né? Então, COD-CATEG é o código da categoria. Aí tem 1xx e 2xx e 3xx. Quem são esses? Empregados, trabalhadores avulsos, né? E funcionários públicos. Você encontra isso também disponível no nosso querido E-Social. O E-Social tem uma tabela na qual ela expõe isso aí, que é a tabela de número 1, categoria dos trabalhadores. É nessa tabela que você... Veja como há uma conexão, uma ligação entre o S2230, que utiliza a tabela 18, que são esses códigos de afastamento, com uma outra tabela, que é o código que fala dos tipos de trabalhadores. Né? Então, este processo, nós precisamos aprender. Veja que eu estou com um único afastamento, Elza. Desde o começo, estamos falando há 1 hora sobre um afastamento simples, DUT, DAT, e a gente não falou tudo. Posso mais uma telinha para mim, por favor, Elza? Olha, aí nós temos a história do envio, prazo para o envio deste documento, que é o S2230. Temos que nos apropriar disso. E dentro do E-Social está lá, qual é o prazo do envio? O prazo do envio do meu exemplo, porque há outras possibilidades, e nós não vamos estender muito, porque nós temos um tempo aqui, e vamos usar só o meu exemplo para trabalhar em cima dele, está escrito lá, o evento de afastamento temporário deve, não está falando pode, deve ser informado nos seguintes prazos. Aí tem uma série. No meu exemplo, usava o B, afastamento temporário ocasionado por acidente do trabalho, acidente de qualquer natureza, ou doença, que era o meu caso, com duração superior a 15 dias, deve ser enviado no 16º dia da sua ocorrência. No meu exemplo, o afastamento do meu funcionário Zeus é de 90 dias, portanto, superior a 16. Tá certo? Superior a 15, perdão. Superior a 15. Logo, tem que ser enviado no 16º dia da ocorrência dele. E eu começo a contar do dia 10, que é o meu afastamento. Entenderam? Então, eu tenho... Aí, Elza, a conexão máxima. Se eu sei o que é DUT, e eu sei o que é DAT, que é data do afastamento, eu não erro nessa questão do 16º dia, porque aí é só contar 16 e mandar. Agora, se eu não sei o que é DUT, a chance de eu errar é enorme. Como no próprio descrever que eu fiz inicialmente de propósito, causando ali uma correção, uma incorreção na informação e gerando aí um conflito no E-Social. Ah, mas isso pode ser corrigido? Claro que pode, a qualquer tempo. Não tem nada aí. Nossa, errei, vou arrancar os cabelos, vou ser demitido. Parem com isso também, pessoal. O pessoal tem eu falo, meu Deus, eu errei, eu corrijo, pessoal, vamos ter calma. A gente vê, o JZ vem aqui,
com a paciência, com a educação, com a descrição, ele faz como a gente corrigir. O Orion vem aqui, né, Elza? Fala como que deve ser corrigido. Nosso querido Juliano vem aqui. Todos nós aqui, a Cibele vem aqui, e eu venho aqui tentando trazer para vocês os motivos de correção para tranquilizar. E não para deixar vocês aqui que desesperados, falar, não tem correção, se não fizer isso aqui, acabou o mundo, e não sei o quê. E o professor Claudeci não erra. Claro que erra, pessoal. Eu erro, a Elza erra, todos erramos, né? O único que não errou já foi embora há mais de 2000 anos. Então, a gente tem que entender isso. Próximo slide aí, estamos quase acabando para a gente bater um papo e fazer aquele pinga... Que é isso aqui, ó. Não, pode falar. O JZ falou para a gente que a gente tem que chamar ele, tá mais convidado, JZ. Estão todos convidados. Vamos bolar alguma coisa aí presencial. Vamos. E este slide ainda está com aquele desarranjo. Você pode ver lá na penúltima que eu deixei, de acordo com a própria minha exposição, que a pessoa iria colocar ali o dia 26, e não é. A gente tem que colocar o dia 25 de dezembro, que é o prazo para o envio, né? Que é aquele 16º dia, né? Que a gente tem que ver. O 16º dia seria o dia 25, era onde eu tinha visto. No meu exemplo inicial, nós iríamos cometer aqui um desvio, cometendo um erro, podendo ser passível de algum tipo de amostragem, ou um erro na hora do início do benefício, uma dúvida do INSS gerando uma exigência, e aí a Elza me falou, ó, mostre os erros, Claudeci, para que a gente possa alertar os nossos alunos. Pois é assim que está chegando. E esta planilha aqui, pessoal, eu peguei todos os códigos do e-social, montei essa planilha aqui como se fosse um evento de S2230, com todos os dados essenciais e necessários para você enviar para o e-social. Você vai receber também, a EB vai disponibilizar para vocês, né, a outra apresentação com a tabela corrigida. Essa é a tabela que costuma chegar, como a Elza falou, acontece muitos erros aí, Claudeci, um erro pequeno, bem, sabe, parece que é imperceptível, que pode gerar uma dor de cabeça para o próprio trabalhador. As informações que estão aqui nessa planilha, eu não vou ficar explicando uma a uma, que vocês sabem, são os dados da empresa, os dados do segurado, o CRM, o afastamento do trabalhador, a matrícula do trabalhador, o CID, o código do MEC, tudo está expresso aí nesta planilha que eu preparei para vocês e que a EB vai deixar. Na verdade, vocês talvez já até o conheçam, mas é importante que vocês batam os olhos e informem os dados com consciência, não de forma automática. Há muitas informações de forma automática e que confunde. Você, às vezes, informa de um trabalhador uma outra informação. Quem não já ouviu falar que, olha, tem um trabalhador no CNIS que não é o número do PIS dele, é um PIS de outra pessoa. É copia e cola, é falta de atenção, é trabalho repetitivo. E isso aqui no e-social, no que diz respeito aos afastamentos, é muito mais fácil de acometer um erro, porque são detalhes de uma data, de um dia, de não saber o que é adulto. Então, você tem que parar e pensar. Eu sei que é difícil. A Elza me fala, quando a gente vai preparar... Elza, se você já quiser trazer para a gente aqui, para ficarmos mais intimistas... Eu estou perguntando aqui no chat para eles, Cláudia, enquanto você vai colocando, quem quer... Responde para mim aqui no chat, gente. Quem quer um intensivão de benefícios previdenciários na prática? Aqui só foi um exercício. Quem quer exercício. Ó, então, coloquei aqui, ó. Quem quer, responde aqui. Eu quero. Só para eu saber, tá? Pode falando, Cláudio. Então, Elza, o que eu gosto de enfatizar aqui, com este processo que a gente trabalhou, elaborou aqui para os nossos alunos, é o seguinte: a gente precisa se preocupar e parar um pouquinho assim para a gente realizar esses processos. Porque o que eu ia comentar é o seguinte: a Elza quando fala assim, Cláudio, a gente precisa fazer um treinamento, tá? Aí a Elza fala para mim, Cláudio, não pode, essa data. Eu falei, por que, Elza? Porque o pessoal está fechando folha, porque o pessoal está fechando 13º, porque o pessoal está fechando imposto de renda, porque o pessoal, e o pessoal está atabalhoado. E vejam que uma informação micro como essa, que exige concentração de um momento, você pode colocar a perder todo um processo. Aí você erra todos, vai errando uma sequência, porque, pessoal, o que tem de erro dessas informações no e-social não está escrito, porque as pessoas não sabem como fazer. Há lacunas do... eu ainda louvo quando chega o e-social lá do afastamento. É muito comum, quando chega um trabalhador
e a empresa sequer mandou o S2230, pasme. Tem muitos casos. Aí a pergunta que a Eusa e os alunos podem falar, mas o INSS processa o benefício? Sim, ele é independente, mas ali fica exposto uma lacuna, que a qualquer momento, vocês sabem, um robozinho pode ir lá pesquisar e verificar, opa, tem um benefício concedido sem S2230, que estranho, vamos investigar essa empresa? E aí começa, não é, Eusa? A partir de uma situação como essa. Ou ainda, tem uma DUT que o médico colocou aqui, que está diferente do S2230 da DAT que está lá. Vamos investigar essa empresa? Com aquela alegria de fiscal da Receita Federal. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Por isso que a gente pegou um exemplo e dissecou ele por quase 1 hora para vocês verem. E não falei tudo, falei só o essencial. Apresentei um modelo de atestado médico, de declaração de empresa, das datas essenciais e do evento S2230. Mas é muito mais rico do que isso, né, Elza? Você sabe. Aí tem os afastamentos intercalados, tem as aposentadorias por invalidez, tem as prorrogações, as perícias documentais, e a gente ficaria aqui dias e não falaria tudo. E eu separei aqui, eu vou brincar igual teve alguém que já colocou aqui. Você está devendo 198 perguntas já, tá, Claudeci? 198 só para começar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que eu perguntei? Vocês querem? A maioria respondeu que sim. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, todo mês nós temos um intensivão aqui dentro. Então, todo mundo que faz parte do BB Play não paga nada à parte. Com essa assinatura, por exemplo, hoje está 12 de R$35. Você fica o ano inteiro sendo atualizado, tendo respostas qualquer hora do dia, e você tem uma imersão, um curso ao vivo. Ó. Lembra que ontem estava o Orion? Olha o curso ao vivo que ele deu aqui. Um sábado de manhã a gente pega. Esse sábado vai ter curso das 8 ao meio-dia, fechamento de folha, tá? E aí, por que eu perguntei? Vocês querem? Porque aí, Clau, vamos fechar um ali entre janeiro e fevereiro para eles? Porque janeiro vai ter dia 21 uma de reclamatória trabalhista, uma imersão na prática para vocês aprenderem, porque janeiro entra social. Vocês querem fevereiro? Porque aí a gente pode fechar com o Claudeci, vir ali um sábado de manhã ou um dia à noite e fechar ali 3-4 horas direto, intensivão de benefícios previdenciários para ele explicando assim para vocês, ó, todos os detalhes, ó, de reclamatória está previsto aqui, tá vendo, gente? Então, aqui no EB Play, quem faz parte já tem acesso. E aí, ô Clau, eu vou até pedir para você também explicar o que você e o JP faz 2 vezes por mês aqui no EB. Eu vou mostrar para o F5, mas eu queria que você explicasse o que você vem fazer aqui todo mês. Isso, o nome ficou bem adequado, ele é bem interessante que a gente faz uma atualização, popularmente conhecido como F5. Então, a gente reveza, eu e o JP, cada um num determinado dia, a gente vem aqui e traz novidades da Previdência Social, ele traz novidades do trabalho, e nós vamos detalhando. Por exemplo, o que aconteceu nessas perícias documentais, as perícias de prorrogações, as modificações nas normas. Olha, acabou de acontecer uma transformação, uma mudança. O próximo F5 vai tratar das mudanças, eu vou tratar das mudanças da IN 128, que já foi alterada, com pontos capitais. Eu vou trazer os pontos capitais, o que de fato é relevante para você saber. Então, eu e o JP nos revezamos durante o mês, trazendo aí informações atualizadas. E quando não há nenhuma atualização, porque as atualizações não dependem de mim nem do JP, e sim do Ministério, dos legisladores, a gente tira dúvidas dos alunos em relação aos assuntos que nós representamos. Várias vezes já aconteceu de na semana de eu vir aqui, não ter nenhuma coisa, ou ter pouca coisa, e a gente começar a debater. Fala a sua dúvida. Aquela coisa, sabe assim, ó, põe a sua dúvida e eu vou buscando aqui as respostas, tratando da melhor maneira. Então, o F5 trabalha muito este princípio. É muito rico para mim, para o JP e para os alunos que participam, né? Isso, então, ou seja, gente, aqui lembrando, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, tá? A notícia boa é que nós estamos fazendo o Natal do Bem. Quando você entra aqui nesse mês de dezembro para a comunidade, olha isso, gente, ó, 13 minutos, a Bárbara mandou uma pergunta e há 7 minutos a professora Jéssica
já respondeu ela, tá vendo? Olha isso, gente. É muito rápido, tá vendo? Ó, em 47 minutos, perguntou 28, já foi respondido. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, né? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que quem faz parte do EB Play vai ter essa aula. Amanhã vai ter já a primeira parte da folha de pagamento no E-Social e sábado a prática da folha no E-Social, fechamento de E-Social e DCTF Web, aqui dentro. Então, você pode entrar e assistir aqui ao vivo e qualquer dúvida, mandar suas perguntas, tá? Agora, Claudeci, vamos fechar a data já, Cláudia? Já me fala o dia que você pode vir, tá? Ali, início de fevereiro, se você conseguir ali, depois do dia 7, né, gente? Tem que fechar a folha e FGTS. Olha lá, já começou essa história aí. É assim, né, gente? Depois do dia 7, me fala uma data que você consegue vir. E aqui, gente, o que é imersão? É um curso prático curto para você vir assistir e tirar suas dúvidas, tá? E você continua tirando dúvidas durante um ano. Então, gente, não existe nada no mercado. Alguém conhece uma plataforma que tem tudo isso que eu estou mostrando para vocês? Não tem no mercado, gente. É algo que para o DP é surreal. E a notícia boa é essa, que você vai. É o último mês do ano que está com 15% de desconto, está sendo 12 de R$ 35. Só que o que é bacana é que você entrando, a EB está revertendo parte desse valor para ajudar uma instituição. E aí a gente completa 5 pratos de comida. A cada aluno matriculado, a gente contribui ali com 5 pratos. Ou seja, você vai ficar atualizado durante um ano, tá? Todas as dúvidas respondidas durante um ano e você está ajudando ainda a matar a fome. Você sabia, Cláudio, que tem 7 milhões de pessoas hoje passando fome no Brasil? É um número muito triste. Então, o que a gente pensou? Como que a gente pode ajudar a ter um Natal melhor? Então, a gente está fazendo essa campanha, tá bom? Junto ali com a Reserva Inc. E você vai ganhar camiseta e tudo de presente, tá? Só que qual é a notícia ruim, meus amores? A notícia ruim é que agora, esse é o último mês com desconto. Por quê? A partir de janeiro, o valor, gente, ele vai para 997, tá certo? Então, assim, a partir de janeiro, esse valor a gente não está conseguindo mais manter. Vou até mostrar para vocês, porque eu sempre falo, ó, com muita verdade e transparência, quem é aluno já conhece EB, nós estamos com 1.900 alunos aqui dentro, então a gente vai ter que investir pesado no servidor, então a gente não consegue manter esse valor. Ó, vou pegar qualquer aula aqui para vocês verem, tá? Porque eu estou mostrando dado real. Então a gente não pode perder a qualidade de quem já está aqui dentro. Então você que ainda não entrou, gente, é a última oportunidade de você entrar com esse valor. Não dá nem para pagar uma pizza, gente. R$ 35. Olha aqui, ó. Hoje nós estamos com 1.966. Vocês lembram? Ontem estava 1.907, ó. De ontem para hoje já aumentou. Então, aqui é o que eu estou comentando com vocês. Infelizmente, a gente não consegue manter um curso novo ao vivo. E os professores, é esse nível, né? Professores realmente que são de alta performance. Professores que realmente são como vocês classificam? Feras? As feras, né? O Claudeci, não. Claudeci. Professores feras, tá certo? Então, assim, ó, vou deixar aqui para vocês. Última oportunidade. Esse ano, infelizmente, a gente não consegue manter. Infelizmente. Então, entra com esse valor promocional, porque ano que vem o valor vai ser outro, tá bom? E aí, janeiro, Cláudia, dá uma olhadinha ali, final de janeiro, início de fevereiro, uma data para você fazer esse intensivão ao vivo. Topa fazer esse intensivão? Topo. Eu olhei aqui na minha agenda, depois você verifica aí, que você falou depois do dia 7, o dia 8, eu não tenho compromisso. Se você quiser colocar à noite, o dia 8, a gente pode fazer. 8 de fevereiro, das 19 às 22, você consegue? Consigo. A vocês, tá bom? Vocês preferem dia 8 à noite ou vocês preferem o sábado de manhã? Coloca pra gente aqui, ó, 8 ou... Cláudio, você tem agenda? Vê qual é o sábado. Vou colocar do carnaval só para esse povo não ir para bagunça. Olha isso, gente, ele é danadinho. Eu vou já colocando perguntas na tela. Gente, agora eu vou liberar para vocês a sílaba, tá? Para quem precisa sair, e aí a gente vai tirar algumas dúvidas. Dia 11, Elza. O que vocês preferem, gente? Dia 8, tá? Das 19 às 22, ou dia 11,
ou 11/2, das 9 às 12. Ó, coloca para a gente aqui, das 9 às 12. Coloca aqui, para a gente, por favor, dia 8 ou dia 11, tá? Qual dia que vocês preferem, tá certo? Para a gente já, lá, dia 8, vamos colocando que a gente depois vai dar uma olhadinha. Depois faz uma verificação aí, consulta, né? E aí você me Então, passa. quem tiver na MBPlay, gente, não vai pagar nada além disso. Então, aproveita que é o último mês que está nessa promoção. Clau, eu separei algumas perguntas ali em favoritos. Você consegue clicar e ir olhando as perguntas? Favoritos? Favoritos. Clica ali em cima, ó, favoritos. Separei algumas para você. Vamos ver aqui. Favoritos, apareceu. Muito bem, vamos lá. Pode ler, já pode começar? Pode. Vou falar a sílaba agora, tá? Para quem precisa sair, a sílaba de hoje é e-social. Vou colocar aqui na tela a sílaba de hoje, tá? E aí, gente, já eu falo para vocês como vocês vão retirar o certificado, tá bom? E-social. Pode ir respondendo, Cláudio, desculpa. Não, beleza. Veja só, a primeira pergunta é do Francisco. É uma pergunta que envolve uma reclamatória trabalhista, provavelmente alguma divergência no CNIS, e das reclamatórias trabalhistas, a Dataprev já conseguiu sanar algumas dessas falhas aqui descritas. Vou ler, tá, a pergunta do Francisco, mas nem todas, e aí ele pergunta como resolver, eu vou dar a resposta para ele, tá? Agora que eu vi aqui. Então, professor Claudeci, boa noite. Boa noite, Francisco. Funcionário teve reclamatória trabalhista e perdeu. A vara do trabalho recolheu, e aí ele fala, e perdeu, mas a vara recolheu aqui, eu acredito que depois acabou ganhando no final disso, recolheu ao INSS, aí tem aqui, 1708, com identificação no NIS do funcionário, com o código 2909, ao INSS com identificação do CNPJ da empresa. Como faço para regularizar junto ao INSS? Bom, independente dos códigos citados pelo Francisco, é bem técnico, ele já sabe a detalhe do processo, nós temos aqui duas informações importantes no que tange a reclamatória trabalhista. Uma, reconhecimento de vínculo. Outra, a recondução do trabalhador que já era vinculado à empresa e ele ganhou de volta o retorno à empresa, tá certo? Que ele já saiu durante um período e ele foi reconduzido à empresa. Então, são dois momentos, né, que a gente pode falar. No reconhecimento de vínculo, no qual não havia a vinculação com a Previdência, aí o INSS vai precisar analisar todo o processo trabalhista e encontrar dentro desse processo trabalhista provas materiais para validar o processo, porque, pasme, Francisco e a todos, este é o único caso em que o INSS pode reformar uma decisão de um juiz. Ele fala, não, eu concordo com você, a prova que você trouxe não é suficiente para mim. Agora, quando se trata de uma vez já empregado, na carteira já constava o vínculo, e depois ele saiu e acabou havendo uma lide, e a Justiça do Trabalho falou, não, você vai ser reconduzido ao trabalho, ou seja, já há o vínculo no CNIS, houve uma lacuna e ele reingressou ao CNIS. Né? Esse é só para deixar bem claro essa informação. Neste caso, o INSS não vai discutir provas materiais, vai pegar o processo trabalhista e vai colocar o que está expresso. Agora, a chave do castelo. É importante que, para essas correções que o Francisco solicitou aqui, tenha dentro do processo a ficha com todos os valores que o técnico, o especialista lá da Justiça do Trabalho, fez com relação aos valores, porque vai ser a base de inserção no CNIS. Se não tiver essa ficha financeira, o INSS não tem como colocar dados e correções, como o Francisco aqui pediu, tá? Então, essa era uma pergunta bastante complexa, por isso que exigiu um pouquinho mais. Idelmi Rosa, qual a legislação que fala sobre o poder dispensar um empregado aposentado por invalidez? Não existe esta legislação. Não se pode dispensar um funcionário aposentado por invalidez, de hipótese alguma. As empresas que fazem isso estão correndo um risco tremendo, porque elas vão ser, de fato, julgadas e vão perder na justiça, e vão pagar indenizações altíssimas e não vale. Então, não existe legislação. É uma excelente pergunta, recorrente, mas precisamos sempre alertar aos nossos alunos, sempre tem alguém novo, a gente não sabe quem está aqui, que não pode, de forma nenhuma, o Estado fica licenciado na empresa,
empresa. Ah, mas a empresa vai fechar. Não vai fechar enquanto tiver essa pessoa lá. Não tem jeito, tá? A Narjara Cristina. Funcionário pegou atestado de 12 dias, final de novembro. Trabalhou 8 dias e pegou mais 15, agora em dezembro. O que fazer nessa situação? Então, aqui nós temos, se for a mesma doença, somam-se esses dois afastamentos. A partir do momento em que completou o 16º, é do INSS. Esse aqui são os afastamentos intercalados, que não foi objeto da minha aula, porque eu gostaria de fazer uma linear para poder deixar bem claro e depois trabalharmos com esses afastamentos intercalados, como a Narjara colocou aqui para nós, tá? Muito bem. A próxima é a Débora Souza Silva, né? O E-Social não fecha se não informar o CID. Isso, de fato. Então, é um dos problemas que a gente precisa sanar. Daí o meu processo de tentar conscientizar vocês, para que vocês conscientizem os empregados da necessidade da informação deste item importante, essencial no atestado médico, tá? Então, foi muito importante esta pergunta aqui. Bom, o Marco Aurélio. Entrei com um atestado, o médico não colocou a data final dele, e consta por prazo indeterminado e está em análise documental. Isto está errado? Passível do médico do INSS, do perito médico federal, perdão, não existe mais médico do INSS, médico perito federal, ele colocar, meu querido Marco Aurélio, para a perícia presencial. Por quê? Porque é um dos elementos essenciais naquele processo. É passível. Você pode ainda anexar uma correção, tá? Pode, se não foi analisado ainda a sua perícia documental, vá lá em anexo e coloque uma retificação, tá? Alguma informação a mais, porque vai depender do médico. E como o meu processo aqui é tentar fazer com que você erre menos, então faça essa correção, tá? Ô, Clau, a Patrícia colocou que ela tem um aposentado. Você acha que é legal só falar? Tem uma aula nova que o Claudeci gravou, viu, gente? Sobre a revisão da vida toda, não é isso, Clau? Eu acho que quem já assistiu essa aula, gente, não perde. Essa aula tá lá, tá? Assim, na plataforma tá supimpa. Quem assistiu essa aula? Coloca aí pra gente saber. Eu acho que é importante, Patrícia. Vai lá na BPlay, já tá liberada essa aula, tá? Revisão da vida toda. Vai te ajudar bastante. Concorda, Clau? Concordo, a revisão da vida toda, ela tem, deixar bem claro aqui, lá vai ter mais detalhes, a revisão da vida toda, ela tem informações importantes no viés do INSS, e lá eu contei a história, como é que nasceu, como é que foi todo o processo da revisão da vida toda, e qual o impacto que os trabalhadores têm. Não é para todo mundo, por mais que o nome diga da vida toda, então quem quiser descobrir para quem que é, tá lá na IB Play, pode pesquisar lá, eu fiz um trabalho, é aproximadamente 1 hora de explanação sobre o tema, tá? Então, é muito importante que deem uma olhada lá. A Senilda, né? Quando tem paralisia de um lado e o médico não coloca o tempo estimado para recuperar. Bom, então aí, Senilda, este é um problema que o segurado / empregado deve conversar com esse médico assistente, porque, de fato, fica aí, no caso, à mercê do critério única e exclusivamente do médico perito federal. Quando o médico assistente coloca um prazo, há uma discussão. Quando ele não coloca, você tem que aceitar o que o médico perito federal colocou, porque o seu médico assistente sequer se colocou nada, omitiu. Então, é mais um processo, essa pergunta é importante da Senilda, no processo de informação, Eusa, de você preencher um atestado médico com informações mais completas possível, porque senão realmente vai ficar aí numa situação tensa. A Márcia... Aqui parece que a maioria quer dia 8, viu, Clau? Pelo que eu fiz aqui, dei uma olhada. Dia 8 de fevereiro, então, marcado, tá? Vou travar aqui minha agenda, já é a sua. Gente, quem vai aprender na prática com o professor Claudeci, dia 8 de fevereiro, dentro do EB Play, esse intensivão de benefícios previdenciários. Coloca aí, eu vou, só para a gente saber. Clau, tá os outros ali. Fala, querido, desculpa. Deixa eu marcar. Não, beleza. Aqui, Matheus, dia 8. Como é que é? Dia 8, né? Eu já coloquei aqui também na minha agenda, então, dia 8 de fevereiro,
das 19 às 22. Dentro do EBPlay, tá, gente? Que todo Dentro mundo do que vai lá EBPlay. já acessa e as dúvidas, gente, a gente vai encerrar aqui já já. Cláudio, escolhe mais 2, 3 perguntinhas para a gente encerrar, mas queria falar para vocês, qualquer dúvida que não deu tempo de responder, porque tem muito, gente, passa de 100, tá? Vai lá na plataforma, pode ir agora mesmo, coloca suas perguntas, tá? Porque qualquer dúvida, a Jéssica também fala com o Claudeci e é muito rápido esse retorno, tá bom? Você já tem a sua resposta ali. Pode ficar tranquilo, tá bom, meus amores? Tá. Cláudio, fica à Selecionei vontade. 2 aqui aleatoriamente, só para a gente poder Tá. ter um pouco, como eu estava alienar, peguei uma geral aqui. Olha essa pergunta aqui da Margarete. Empregado CLT com atestado de 90 dias e que o perito do INSS, né, como eu disse, é o perito médico federal, concorda com esse prazo, no caso, a Previdência irá pagar 75 dias? Exatamente, né? Nós temos aqui os 15 dias, que é de responsabilidade do empregador, e o INSS paga os demais dias. Muito bem colocado pela Margarete. E aproveitando a ótima pergunta dela, pode ser que o médico do INSS, como ela colocou que é o médico perito federal, mas é importante que a gente saiba esta nomenclatura, ele pode colocar menos tempo, porque o médico assistente, ele analisa a doença e não a incapacidade, e o médico do INSS pode dar menos tempo. Tem sempre essa dúvida, né, Ilza? O médico Sim. perito pode dar menos tempo do que o médico assistente, o médico do trabalho? Sim, porque ele vai fazer, em tese, tá, pessoal? Eu sei que tem médicos que não fazem isso, que erram, etc e tal, mas segundo a norma, que é o nosso papel aqui, tem que ser feito dessa maneira. E a nossa querida Raquel, que está aqui também, a Raquel Alberto, que sempre nos acompanha, né, Eusa? Aqui um grande abraço para ela, também coloca uma pergunta aqui. Porém, ela coloca assim, existem médicos e médicos, como eu já coloquei aqui. Tive um caso recente de um rapaz que machucou os 2 braços, engessou os 2 braços e o médico não colocou o CID. Pedi ao colaborador que voltasse ao médico e ele provavelmente não colocou. É o que ela falou. Nós temos esse. Aí, por que eu peguei essa pergunta? Porque realmente é isso. Quando eu trouxe aqui para vocês, né, Eusa, quando a gente fala, os colegas falam, dá a impressão que ao falarmos, por estarmos, temos os nossos elos com os ministérios, com o poder e com o poder executivo, etc., dá a impressão que o que nós estamos falando aqui é o que vai acontecer. Não, é o que deve acontecer. E só vai acontecer quando você se apossar dessa informação e começar a exigir e colocar em prática. Porque o que eu volto a dizer, o que eu e os colegas estamos falando aqui não é nossa opinião, é o que está na norma, é o que se tem que cumprir. Nós não estamos dizendo que nós estamos concordando aqui, nós estamos sendo imparciais e passando para vocês o que foi desenhado para ser cumprido. Muitas vezes nós não concordamos com o fluxo determinado, mas nós temos que passar para vocês o fluxo e, junto com vocês, passarmos a modificar isto lá de onde tem que ser modificado, no Poder Legislativo. Isso é importante frisar, né? Porque às vezes eu vejo nas lives que às vezes dá a impressão, né, de que a gente fala aqui para as pessoas como fosse uma forma impositiva e é a nossa opinião. Não é. É a informação da norma. O que nós estamos fazendo é passando e esclarecendo as normas para os usuários, e os usuários vão transformar isso quando eles trazem os problemas. E a gente tenta levar isso para os responsáveis para que a gente possa lapidar e melhorar o fluxo do atendimento no INSS, do tratamento das causas trabalhistas e da Receita Federal. É este o propósito dos professores que a EB aqui sempre convida para fazer este diálogo com a sociedade. E aí, utilizando de ferramentas como esta que está sendo proposta aqui, que no caso da EB Play, de transformar ali uma espécie de congresso envolvendo a sociedade, e a sociedade dialogando, mandando perguntas para as pessoas, e essas perguntas, vocês pensam que não, mas alimentam. Daquelas 198, você acha de onde que eu tirei essa ideia desse curso de hoje? Foi da minha cabeça? Foi das 198 questões. Eu peguei lá e falei, vocês pensam que é assim? Então vou criar de acordo com vocês. Vocês não perceberam, mas as perguntas foram de vocês, não de todos que estão aqui, mas que estavam lá. E outros materiais que estou produzindo, a Eusa sabe disso, elas estão sendo alimentadas pelas questões. Eu as leio, construo o exercício com base nelas e lanço na EB Play para que vocês possam ter acesso. E assim a gente vai se comunicando.
É isso mesmo. Então, meus amores, ó, ficou marcado. Essa é uma aula ao vivo, uma intensivão Dia de 8, 3 né? horas, dia 8, dentro do EB Play. Porque no EB Play, gente, todo mês tem um curso novo ao vivo. Ó. Esse mês tem amanhã, tem folha de pagamento, parte 1, só que é muito grande, não dá para fazer em um dia só. Então, a gente fez parte amanhã, 2 horas amanhã e 4 horas no sábado, tá? Então, fechamento de folha no E-Social. Janeiro já tem reclamatória trabalhista, a gente teve aula na segunda. Quem gostou das aulas esses 3 dias, gente? Coloca aqui no chat, tá? E aí, exatamente, a gente teve esses 3 dias de aula, a primeira foi reclamatória. Então, vai ter agora em janeiro uma imersão também, ali, ao vivo de conteúdo, tá? Gente, como que vocês vão emitir o certificado? Segunda-feira eu dei uma palavra, terça eu dei outra e hoje eu acabei de citar outra, tá? Então, vocês vão pegar Sílaba, esse não foi sílaba? Hoje foi E-Social, tá? E-Social. Hoje foi social. O que vocês vão fazer? No dia 21, quarta-feira que vem, dentro do grupo de WhatsApp e dentro do e-mail, vocês vão receber o e-mail da EB e vão estar dentro do grupo de WhatsApp, vocês vão receber um link. Vocês vão clicar nesse link e vocês vão acessar uma plataforma nossa. Lá você vai digitar, tá? Essas 3 sílabas. E aí, se você acertou, você vai emitir o seu certificado de 6 horas que você participou aqui dessa maratona, da magia do RH e do DP, porque o nosso objetivo era fazer algo mágico, um conteúdo surpreendente. E eu queria saber se foi surpreendente, se vocês gostaram. Noite 1, professor Zander e professor Juliano, tá? Falando ali de toda a reclamatória. Noite 2, Orion. E noite 3, nosso muso, Claudeci, tá certo? Muso do INSS. Então, vai funcionar dessa forma, tá bom, meus amores? Eu e o Marco Aurélio. Você e Eu, Marco Aurélio. E ontem a Claudinha também veio aqui, tá bom? Essas horas, sim, Jussara, você pode sim usar como horas complementares da faculdade. E, inclusive, lá dentro do EB Play, gente, tem mais de 80 cursos curtinhos. São cursos curtos e rápidos, que você pode fazer o curso, já emitir o certificado também, e que você pode computar como horas complementares, tá? Só lembrando. E assim, para a gente encerrar, amanhã vocês recebem esse material do professor Claudeci, só que ele preparou algo um pouquinho diferente, a mais para vocês, tá? Com mais tempero aí. Então, vocês recebem amanhã no grupo de WhatsApp, tá bom? E lembrando, tá? Quem entrar agora no EB Play, gente, não perca, não fica de fora, tá? Porque realmente é o que a gente fala assim, não existe nada no mercado comparado. É uma grande comunidade de ajuda, fora os cursos curtos que você tem, é esse tira dúvidas que aconteceu aqui ao vivo. É muito bom. Então vai te ajudar, vai te dar mais segurança. Isso vai te ajudar a crescer, tá certo? Então, minha gratidão. Clau, quer falar alguma coisa, meu anjo? queria agradecer, né? E aí o pessoal até pedindo por meu sorrisão, eu nem sabia que eu tinha sorrisão. Gostei também do pessoal falar assim, eu aprendi muitão, né? De vez em quando eu pego tudo down, coloco aqui, eu brinco com o pessoal, né? Bom, eu queria agradecer por demais, né? Mais uma vez aí o empenho dessas pessoas em estarem aqui até este horário para a gente debater e aprender, né? E o objetivo que eu sei de muitos não é só o enriquecimento pessoal, profissional dessas pessoas, mas sim a socialização, a divulgação, o aumentar deste conhecimento que tem que ser realmente realizado. Então, eu me sinto muito feliz, Elza, da oportunidade de participar de projetos como esse e de que isso não fique somente aqui, né? Que ele fique, de fato, de forma contínua numa plataforma para que a pessoa possa, não só ela, como outros, buscarem este conhecimento, aplicarem, corrigir, falar, preciso que melhorar, não foi assim, assado, e a gente vai lapidando junto com os colegas, diversos professores do mais alto nível e gabarito que aqui fazem parte da EB, né? Então, muito obrigado, uma ótima noite para todos, para você, querida Elza, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. E tudo, gente, é com muito amor e carinho, só para vocês saberem. Antes da gente começar, sempre a gente faz uma oração a Deus, né? Hoje ela Essa Eloá é danada. não viu o comentário dela, não, mas depois você já comenta.
E a gente sempre faz uma oração a Deus, para que Deus nos fortaleça, nos ajuda sempre a trazer o melhor para vocês, para que vocês aprendam, né? E é isso, nós somos gratos a Deus por vocês estarem aqui junto, porque se vocês não tivessem, não teria sentido, né? Então, obrigada por você estar aqui junto com a gente. A Lidiane falou, hoje foi uma degustação. Gente, a gente entrega muito conteúdo gratuito, vocês sabem. E assim, o nível de qualidade é igual, não é aqui menor, não, gente, é igual. Então, lá na plataforma é que assim, precisa também, gente, precisa acertar com os professores, precisa manter essa estrutura rodando. Então, é aquilo. Quem quer ajuda em todo momento, a gente tem o próximo passo, né, para quem precisa. E quem não pode, aproveita aqui essa aula gratuita, ela fica 24 horas no ar e depois ela sai, tá bom? Então, meus amores, gratidão, fiquem com Deus, tá? E qualquer dúvida, chame a equipe tá aqui juntinho para apoiar vocês, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Beijo.